que como a sabedoria do mundo não conheceu a Deus, aprove a Deus então salvar os que creem pela loucura da pregação. Bem-vindos sejam todos, meus irmãos aí do Facebook, meus irmãos do YouTube. Bem-vindos sejam todos. Olha, o tema da nossa mensagem é: batismo nas águas anula a cruz de Cristo. Vamos ao tema. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo de número 17. Disse assim Paulo: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes. Esta manhã, enfia esta espada um pouco mais, e me use, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo de Deus reunido diga amém. Olha, está conosco o nosso amado irmão Márcio de Anchieta. Onde está o nosso irmão Márcio? Bem-vindo, meu irmão, bem-vindo. Olha, disse o apóstolo Paulo em uma declaração à igreja dos Coríntios: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Significa que sabedoria de palavra e batismo nas águas anulam a cruz de Cristo. E eu vou te mostrar por quê. A igreja de Corinto estava dividida. 1 de Coríntios capítulo 1, versículo 11, que é o contexto dessa palavra, diz assim, ó: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. 12. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. A igreja estava dividida. Então, dentro da comunidade de Corinto, havia as pessoas dizendo: eu sou de Apolo. E você? Meu pai na fé é Cefas. E você? O meu pai na fé é Paulo. Depois Paulo mostra nas entrelinhas o que é que estava causando esta divisão. Versículo 13. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado a favor de vós, ou fosse batizados em nome de Paulo? Então, esta divisão era provocada por quê? Por causa do batismo, que é a divisão provocada hoje na chamada igreja. Eu fui batizado ali. O meu pai na fé é o pastor Severino Pacheco. Daqui não saio e daqui ninguém me tira. E você? Eu fui batizado na igreja dos Colossenses. O meu pai na fé é aquele homem lá. E a igreja hoje está dividida. Você para um crente e ele diz: eu sou da igreja tal. Aqui, você não pode dizer que é da igreja de Geraldo. Homens não têm igreja, amado. Geraldo não tem igreja. Geraldo tem a sua casa e a sua família. Igreja quem tem é Cristo. E ela é uma só e ela não está dividida. Não existe a igreja do pastor A, do pastor B, ou eu estou procurando uma igreja, ou eu faço parte daquela igreja. Não! Todos nós somos membros da mesma igreja, e todos importantes nela. Cada membro no seu lugar, como aprove a Deus colocar. Então havia uma divisão. Por quê? Porque Pedro batizou
Veio Apolo, batizou também, porque Apolo só conhecia o batismo de João. Já leu isso? Diz que ele era um homem fervoroso, mas conhecia apenas até o batismo de João. E outros estavam então, e Paulo perguntou: foste batizados em meu nome? A divisão era por quê? Por causa do pai na fé. Eu fui batizado por um, batizado por outro. E Paulo então diz no versículo 14, olha lá: dou graças a Deus. Ui, que alívio! Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Nota-se que era o batismo que estava causando. Paulo diz: dou graças a Deus, que eu não batizei nenhum de vocês. Havia um alívio em Paulo, nos homens do século 21, ao orgulho. Semana que vem, alugamos 3 ônibus e o pastor presidente vai batizar os dizimistas. Todo mundo: eu sou dizimista, eu sou dizimista, eu sou dizimista, eu sou dizimista. Que querem ser batizados pelo pastor presidente. O velho homem morre mais rápido, não faz pelo pastor presidente aqui, bum. E Paulo disse: graças a Deus. Nesta parte aqui eu estou em vantagem em Paulo. Eu não batizei nem Crispo, nem Gaio e nem ninguém. A Deus toda a glória. Paulo disse: graças a Deus, porque a nenhum de vós eu batizei, exceto Crispo e Gaio. Versículo 15: para que ninguém diga que fosse batizado em meu nome. 16, batizei também a casa de Estefanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. E quando você leva esta mensagem que vai ser apresentada aos legalistas amanhã, já vou avisando a eles que o meu telefone está desligado, porque eu estou legal de churumelas. Paulo, no tempo de menino, fez muitas coisas, amado. Paulo, quando se converteu, ele se converteu na igreja primitiva. Paulo jejuou. Paulo, quando se converte, ele se converte na igreja legalista. Na igreja onde Pedro, Tiago e João eram líderes da circuncisão. Paulo jejuou. Paulo batizou eles aqui nas águas. Até Paulo chegar ao amadurecimento e receber a revelação, demorou muito tempo. Paulo não se converteu e foi ao terceiro céu, não. Paulo se converteu e ficou vivendo lá em Antioquia, fez algumas viagens missionárias com Barnabé. Numa discussão que ele teve com Barnabé, Paulo então pegou Silas e dali em diante começa a manifestação da graça de Deus na vida dele. É por isso que em uma de suas expressões, Paulo diz: quando eu era menino. Quando Paulo foi menino, ele batizou nas águas. Ele circuncidou Timóteo, ele jejuou, mas ele diz que quando chegou a ser maduro, quando a mente de Cristo foi ativada, quando ele vai ao andar de cima e recebe a revelação da graça de Deus, ele disse: eu deixei as coisas próprias de menino. E então ele diz no versículo 7, porque não me enviou Cristo para batizar. Ora, se Paulo fosse enviado para batizar, ele estaria anulando a cruz de Cristo, porque na graça de Deus, da cruz para cá, o batismo é na cruz. Se eu batizo nas águas, eu estou dizendo que aquele batismo na cruz está invalidado, não valeu de nada, não me purificou, e que seria eu, um mero mortal na carne, que iria encher uma piscina cheia de água da Sedai com cloro e urina e metais pesados, que iria te purificar do seu pecado. Mas isso não é mais assim. O que nos purificou foi aquele sangue puro e o lavar regenerador do Espírito Santo. Então o batismo nas águas teve
teve a sua eficácia antes da cruz. Até a cruz, o sangue não havia sido derramado. Quando um homem pecava, João batizava ele para arrependimento. Ui, aí tinha gente que tomava 50 banhos num dia. E o cara pecava. Eu estou arrependido, João. Bum. E havia mergulhos que era até fresh. Essa questão do batismo na igreja de Corinto era uma questão tão levada a sério que eles se batizavam até pelos mortos. Quando lá em Corinto, alguns, não eram todos, quando alguém morria, eles diziam, ele morreu sem se batizar, se batiza no lugar deles. Olha só, 1 de Coríntios 15, versículo 29, olha aí. De outra maneira, o que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Olha o que estava acontecendo na igreja de Corinto. A questão do batismo era tão séria, que quando alguém morria sem se batizar, alguém batizava em favor daquele que estava morto. E Paulo diz, olha, vocês têm várias debilidades no entendimento de vocês. Primeiro, vocês dizem que não há ressurreição dos mortos. E depois, quando alguém morre, vocês se batizam por causa dos mortos. Se os mortos não ressuscitam, por que é que vocês estão se batizando a favor deles? Porque eles tinham essa questão de que os mortos não ressuscitavam. Coloca o versículo 12 para mim, Miguel, por favor. Hoje é ovo de Páscoa, meu irmão, ninguém vai sair daqui. Versículo 12. Olha o que eles pensavam. Olha o que era corrente na igreja do Corinto. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma algum dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então, o que era corrente no pensamento da igreja? Que os mortos não ressuscitavam. E Paulo perguntou, ora, se os mortos não ressuscitam, por que é que quando alguém morre entre vocês, vocês se batizam por causa dos mortos? Então isso causava uma divisão na igreja. E hoje a igreja está aí com essa mesma divisão. Ora, os pastores digam, você só é nova criatura se você se batizar nas águas. Falam ou não falam? Eles não gostam de mim por causa disso, eu denuncio. As pessoas estão aqui oriundas do sistema religioso. A maioria aqui tomou banho de água. Tomou ou não tomou? Com as ideias mais absurdas. O irmão vai tomar a ceia, que não é ceia, é Páscoa. O irmão vai tomar a ceia, o irmão é batizado? Até pregando o engano eles erram. Porque ainda que se fosse para comer pão e suco, não está escrito lá que pode ser batizado. Pode? Pode. Não dá. Vamos supor que isso fosse uma verdade que não é. Está escrito lá que só pode comer pão e suco quem é batizado? Mas falaram isso para mim e para você, não falaram? Agora, para ser dizimista, precisava tomar banho? Para ser dizimista lá, basta entrar. Bebendo, fumando, cheirando, solteiro, adúltero, cachaceiro, não importa. O batismo nas águas é um rudimento, é uma obra morta. Tinha uma finalidade: preparar o caminho do Senhor. Nenhum profeta batizou. Moisés não batizou. Adão não batizou. Isaías, Jeremias,
Zé, ninguém batizou. João Batista veio preparar o caminho do Senhor. Na lei de Moisés, em Levítico, no capítulo 1, no versículo 1 em diante, diz que, de acordo com o pecado, o sacrifício oferecido quando fosse um novilho ou um cordeiro, ele deveria ser lavado até as entranhas. E em cumprimento dessa justiça, João Batista, quando estava lá no Jordão, um vulto cortou aquela tarde. E quando ele olhou, ele disse: este é o Cordeiro de Deus que deixa o pecado no mundo. Que tira, pelo menos tirou os daqui. Os daqui ele tirou. E diz que não seria mais o cordeiro que seria lavado, porque todos os cordeiros lavados na lei para ser entregue como sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus, o Cordeiro vivo, que era Jesus de Nazaré. E quando ele chega no Jordão, João Batista vai batizar, que ele chega e diz: ora, eu que deveria ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: não, deixe que se cumpra toda a justiça, e que se cumpra toda a lei, porque o Cristo histórico, Jesus de Nazaré, era o cumprimento da lei, e ele tinha que passar pelo aquele ritual. O Cordeiro de Deus, não mais um cordeiro animal, um novilho, deveria ser lavado até as entranhas. Foi o que João Batista fez quando mergulhou no Jordão. E os pastores vêm a mim e digam: mas se você não batizar, você não lava os pecados das pessoas. Eu digo: meu amado, e de que pecado Jesus estava sendo lavado quando foi batizado? Lavou que pecado dele? Era o cumprimento da lei. A lei dizia que o cordeiro tinha que ser lavado, e João estava lavando o Cordeiro de Deus. Aqueles tiravam o pecado transitório, o seu sangue aspergido sobre o povo, mas o Cordeiro de Deus iria tirar os pecados dos eleitos, e tirou. Então em Mateus capítulo 3, versículo 11, vem a palavra que eu nunca vi o sistema pregar. E um deles me disse: o senhor bota no telão o que o senhor quer. E eu disse: raça de víbora, porque isso está escrito também na sua, a não ser que na sua não tenha o livro histórico de Mateus. Vamos fazer igual aquele nosso amigo: vamos ler. Eu vos batizo com água, João Batista. Eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vai batizar vocês com água também. Como não? Como não se fazem isso nas igrejas? Ah, entendi. É que nas igrejas o mais poderoso não veio ainda. Aí continuam batizando com água, é isso? Deve ser isso. Porque ele disse: eu, João Batista. Não é os pastores que batizam mais? É o que é mais poderoso do que ele? Mas os pastores dizem: não, o mais poderoso não veio ainda. E nós é que vamos batizar vocês. Vocês vão receber aqui um certificado de batismo. Agora vocês são dessa igreja e não pode sair daqui de jeito nenhum. E no culto de ceia vocês vão cantar esse louvor: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Não, está claro ou tem enigma? Ou precisa de um profeta balabachúria? Está claro. João disse: gente, eu, João Batista, o último profeta da lei, eu batizo vocês com água. E a pergunta:
Por que, João? Porque o sangue não foi derramado ainda. E isto aqui está como simbolismo para arrependimento. Como o sangue não foi derramado ainda, não há o que possa perdoar o meu pecado. Eu estou batizando vocês para arrependimento. Eu, João Batista. Mas após mim, vem um que é mais poderoso do que eu. E ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? Porque é o fogo que o Espírito vem quando veio na tua vida, purificou, lavou e regenerou. Em Cristo, teu espírito está perfeito. E se eu pego você nesta manhã e levo para a cachoeira e te batizo nas águas, eu estou dizendo então que o mais poderoso não veio ainda. Eu estou dizendo que ele ainda não te batizou com o Espírito Santo. Eu estou então profanando o sangue da aliança com o qual vocês foram purificados. E é exatamente isso que a igreja tradicional evangélica fez quando mergulhou você nas águas para lavar a sua carne. Mas a carne não serve para nada. Eu posso te mergulhar na piscina de Ramos, posso te jogar da Ponte Rio-Niterói, mergulhar você em Ipanema, que a carne não se purifica, ela não se converte ao Senhor. Agora o batismo com o Espírito Santo, sim, esse é para o teu espírito, para o homem interior que te apresentou perfeito diante do Pai. E nesse checkmate, um dia Jesus de Nazaré estava lá fazendo alguns milagres, e os fariseus perguntaram: com que autoridade tu fazes isso? E ele disse: eu também vou te fazer uma pergunta, se é que vocês podem me responder. O batismo de João é do céu ou é da terra? E eles: se falarmos que é do céu, a autoridade é dele, e se falarmos que é da terra, tememos a João Batista, que é profeta. E saíram cada um de mansinho. E eu pergunto aos pastores: o batismo que vocês realizam no seu batistério ou na cachoeira, isso é um batismo do céu ou é da terra? Atos capítulo 13, versículo 24 e 25. Havendo João primeiro pregado a todo o povo da graça. Bem, o batismo de João foi pregado a que tipo de povo? De Israel. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, antes de Jesus. Batismo de arrependimento. Então, antes de Jesus se manifestar na cruz, João batizava o povo de Israel. Mas isso é claro, meu Deus. Quem não tem colírio usa óculos escuros, não é possível. Gente, aonde eu estava que eu não li isso quando me mergulharam 8 de agosto, eu e a minha mulher, no inverno carioca, lá no Dedo de Deus em Teresópolis. E minha mulher branca, quando o cara mergulhou, os lábios da mulher já veio roxo, ela... Pastor disse: ela foi batizada também com o Espírito Santo e com fogo. Eu disse: não foi não, fi. A velha tá é com frio. Meu Deus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. 25. Mas... ao completar João a sua carreira, dizia: eu não sou quem supondes, mas após mim veio aquele cujos pés que não sou digno de desatar as sandálias. Eu não sou quem vocês estão pensando. O verdadeiro batismo não é meu, é de Cristo.
Pedro e os demais apóstolos não tinham a revelação da graça de Deus. E eles continuaram batizando. Eles continuaram falando que a purificação do pecado era por meio do batismo das águas. Jesus tinha morrido, ressuscitado, as águas já não purificavam mais, porque eram abluções. Quem já tinha sido purificado pelos pecados era o sangue da cruz, mas Pedro e os demais discípulos, sem revelação do evangelho, continuaram batizando nas águas, assim como os pastores ignoram o batismo do mais poderoso, continua dando banho nos crentes. Mas o crente já toma banho em casa, pelo menos os irmãos daqui da internet. Eu conheci um irmão que ia ao monte, ele ia para o monte na sexta. No sábado derramava o azeite, no domingo ia pregar. Esses 3 dias, diz ele que ficava sem tomar banho por causa da unção. Então esse precisava do batismo nas águas. Esse precisava do batismo. Então, por falta de revelação do evangelho, Pedro e os demais apóstolos continuavam a pregar o batismo de arrependimento. E o arrependimento já não era mais nas águas, tinha sido na cruz. Olha o que diz Atos capítulo 2, versículo 37, olha aí. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: Paulo não está. Que faremos, irmãos? A igreja primitiva estava avançando, muitas pessoas se convertendo, e eles perguntaram: o que faremos? Versículo 38. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Espera aí. Mas Atos 2 é um evento pós-cruz. Os pecados já foram lavados pelo sangue. Qual pecado o batismo iria tirar? Nenhum. Faltou o que aqui? Revelação, que não foi dada a Pedro, e sim a Paulo anos mais à frente. E o que é que Pedro fez? Batizou todo mundo, diz: vem cá, você tem pecado. O trono dizendo: não tem mais, a cruz já passou. Agora já não é mais as águas que lavam, agora foi o meu sangue. E Pedro dizia: você tem pecado? E esta mesma pregação de Pedro está nos chamados púlpitos, porque você entra dentro da igreja, o pastor diz: você tem pecado? Você precisa se tornar uma nova criatura. E o que faremos, pastor? Batizai em nome de Jesus, para que seja pagado o teu pecado. Mas se ouvissem o evangelho da graça de Deus, iriam entender que em Cristo os pecados já foram removidos. Você já é uma nova criatura, está selado, purificado, justificado, eleito e perdoado para sempre. Mas quem diz isso não sou eu, quem diz isso é a revelação do evangelho. Olha só Hebreus 9, 24, olha lá. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Porque Cristo... Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. É por isso que nós falamos que este local, parede, não é igreja. Porque ele não entra. Quando você chegou aqui, Cristo chegou. Quando você sair, Cristo vai sair. Isto vai ficar cadeira, pilastras e equipamentos vazios. Isto não é o santuário. Isto é um local para reunião, para aprendermos ao evangelho e termos comunhão uns com os outros. A igreja somos nós reunidos. Cristo não entra em santuário. Se eu falar que isto aqui é santuário, Cristo não entra. Se eu falar que isto é um espaço onde a igreja se reúne, quando a igreja chega, chegou Cristo. Porque Cristo se move, Cristo anda através da vida de vocês.
Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. 25. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, aniquilou o pecado ou não aniquilou? E que pecado era aquele que Pedro estava querendo remover com um banho na água? E que pecado é esse que os pastores querem remover te batizando nas águas? Ou então estão contra o evangelho. Cristo disse: quem comigo não ajuda, espalha. E nós estamos aqui para espalhar ou para receber esta palavra? Receber. E os legalistas que me assistem fiquem irados com essas verdades, porque isso aqui desce Eu não estou aqui para falar bonito, eu estou aqui para pregar o evangelho. Desce na garganta dele com um caco de vidro. Aí diz para mim assim: já que Cristo aniquilou o pecado, eu posso cheirar. Cheira! Cheira, meu amado! Cuidado com o governador Whitson, ele está mandando dar tiro. Cheira! Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Bebe também. Eu não cheiro, eu não bebo. Eu sou santo, santificado por Cristo. Santo não na carne, mas no espírito. A minha consciência espiritual sabe que, como templo do Espírito Santo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. Tem um 27? Tem. Lê texto e contexto, não corre não, porque depois eles vão lá e dizem assim: versículo solto. Não, está solto não, está algemado, está igual vocês dizem, está amarrado. Versículo amarrado, vice. E assim, como os homens está ordenado morrerem uma vez só, vindo depois disso o juízo. Estás falando aos hebreus, e o juízo já veio no ano 70, 28. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para deixar os pecados. Bem. Ele veio para tirar ou para deixar? Ele veio para tirar uma parte e o batismo nas águas tirar o outro, ou ele mesmo tirou? Ele mesmo. Disse então que ele aparecerá a segunda vez sem pecado. Por que ele iria aparecer a segunda vez sem pecado? Porque na cruz ele aniquilou o pecado, e quando ele veio na segunda vez, não achou pecado nos eleitos, porque na cruz ele tirou, ele removeu, ele remiu o pecado pelo seu sacrifício. Possa ser que ele ache em você uma obra da carne, também conhecido como pecado. Errar o alvo. O teu alvo é uma vocação, uma vida de santidade e temor. Possa ser que a sua carne cometa uma obra, e ele possa vir e te pegar nessa obra da carne. Vir para você, porque quando você morrer, Cristo veio para você. Estou aqui, tive um infarto, Cristo veio para mim, me levou para casa. Oi, glória a Deus. Por isso Paulo disse: o morrer é lucro. Se eu viver, eu vivo Cristo, e se eu morrer, estou no lucro. Canso de dizer, já deixei um seguro de R$323 para minha mulher
vai viver bem. Dá para fazer cabelo e unha, meu amado. Então, se eu batizar você nas águas, eu estou anulando o sacrifício de Cristo. Olha o que diz Romanos capítulo 6, versículo 3. Tem aí? É claro. Isso é o clássico do nosso ministério. Ou porventura, vai vendo aí, vocês da lei que me assistem. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados na cachoeira, nas águas do Rio Jordão, que é chique, vai. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados aonde? Meu Deus, por que eu não li isso antes, cara? Alô? O batismo é na morte. Se eu batizo nas águas, logo, isto aqui está ignorado por mim e invalidado. Eu batizo você nas águas, mas o teu batismo foi aonde? O teu, não estou falando do povo de Israel. Quem é de Israel aqui, diga amém. Ufa. Diga shalom. Todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, alô, nós fomos batizados na sua morte. Versículo de número 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado pelos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, segura. Nós fomos unidos com ele na morte ou não fomos unidos? Estamos em comunhão com ele ou não? Quem está unido está em comunhão. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E vem então a bomba do Estado Islâmico. O sistema odeia esta passagem. Versículo 6. Sabendo isto, que ficou na piscina o nosso velho homem. Não. Como que não se é pregado isso, meu irmão? Eu não sei o nome, tá? Mas eu vou tentar falar. Chama-se classe catecúbitos. É a escola para ensinar sobre o batismo. Você já passou por isso? Já? É essa palavra mesmo? Essa? E lá dizem que quando você se batizar nas águas, o teu velho homem ficará lá. Dizem ou não dizem? E chamamos eles de homens de Deus, demos nosso dinheiro para eles, carregávamos pastas, e eles, quando falavam a igreja toda, para enganar a gente, porque a revelação diz que foi crucificado com ele o nosso velho homem. O nosso velho homem ficou na piscina ou ficou na cruz? Aí eles dizem que eu que sou herege. Eles dizem que é na piscina e não mostra. Eu digo que é na cruz e mostro. E digo a eles, sobe lá agora e tira o meu velho homem. Pastor do céu, o senhor não tem medo não, fi? Tem não, fia. Mas eu não tenho medo mesmo. Isto é a verdade de Deus, não é de Geraldo. Isso não tem nada a ver com homem, com estratégia, com igreja, com denominação. Isso tem a ver com verdade de Deus para a tua vida.
E as próximas gerações não serão enganadas. As próximas gerações viverão a verdade do Evangelho. Mentira nunca mais. Chega! E ele crucificou o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído. Deus, quando olha lá, vê o pecado na tua vida, o pecado que nos separava de Deus, o pecado, a semelhança da transgressão de Adão, que me separava de Deus. Quando ele olha do teu trono para você, estando dentro de você, porque esse é o mistério da manifestação de Deus, ele não vê pecado na sua vida, porque na cruz ele destruiu o corpo de pecado que estava sobre nós. Te vê santo, perfeito e irrepreensível. Quem te vê em pecado é o sistema. Quem te vê separado de Deus é o sistema. E te aponta: pecador, pó da terra, miserável, verme de Jacó. Eu já orei assim. E me vi um pobre coitado, um miserável. E ele diz que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo. Hebreus capítulo 10, versículo 28 e 29. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. 29. De quanto mais severo o castigo, julgai vós ser considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Vocês foram santificados com água ou com o sangue da aliança derramado na cruz? Então, se eu batizo vocês nas águas, eu profano esse sangue. Eu digo, purificando você com água, que o sangue de Cristo naquela cruz não valeu de nada. E que 2000 anos se passaram. O que vai purificar vocês é o batismo realizado por um pastor. E Paulo está dizendo: de quanto mais severo o castigo vocês considerarem, vocês serão julgados. Porque na lei de Moisés, volta o 28, diz que na lei de Moisés, a pessoa morria com o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei, Paulo vem e diz: e vocês que rejeitam a graça. Quando é que eu rejeito a graça? Profanando o sangue dele. Ah, meu Deus do céu. O que é? Tomara que Jesus não venha sexta-feira. Por quê? Meu batismo é no sábado, cara. Se ele vier na sexta, eu não subo. O que é, meu irmão? Meu batismo é no domingo. Caramba, mas no outro domingo eu posso tocar na bateria. Eu agora sou varão. É. Paulo pregou aos Coríntios e prego eu. Quem está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e na tua vida tudo se fez novo. E no versículo 29 ele diz então: de quanto mais severo o castigo será considerado digno aquele que calcou o pés, o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança. Alô. O sistema profana o sangue da aliança. A começar pela Santa Ceia, porque é profanar. Dizer que um copo de suco é sangue. Meu irmão, eu estou louco ou o quê? Suco é sangue? Não. Pode falar. Suco é suco. Não, pastor, é porque quando passa pela mão do pastor Midas, não tem um rei Midas? Então, ele também é um pastor Midas. É suco, mas quando ele levanta, é sangue de Jesus. Sai da aba do meu chapéu.
pode passar pela mão de quem for. Suco é suco. Isto é profanar. Isto é tornar o sangue de Jesus nulo. A mesma coisa é a água. Então o cara vem bambim. Entrou no local chamado igreja. O que é que vai purificar ele? A água. E o sangue da aliança com que ele foi santificado? Não vale de nada, está profanado. De quanto maior castigo, vocês serão julgados merecedor. Porque profanam o sangue de Cristo. Alô! Vocês foram santificados com o sangue de Cristo. E vocês ultrajam o Espírito da graça. Isso é um ultraje que se faz. Dizer que o que purifica o homem... Olha, e tem igrejas, né? Que o batistério é aqui atrás, no Santo dos Santos. Ai, meu Deus. Aonde? E eu procurava uma igreja que tivesse o batistério aqui atrás. Achei uma, me dei mal. Quando eu subi, o pastor disse: tira as alparcas dos teus pés, porque o lugar que você está pisando aqui é santo. Aqui é Santo dos Santos. Isso é santo aonde? Isso é um tabrado. Que eu e o Miguel fizemos isso aqui, junto com os presbíteros, com os irmãos, nós fizemos isso aqui. Isso é coisa de o homem que fez, isso aqui é santo. Donde, como diz meu sobrinho. Neste pacto, só existe um batismo. É o batismo de Cristo na cruz. Também chamado por Paulo de batismo do Espírito Santo. Efésios capítulo 4, versículo 5. Há um só Senhor. Há uma só fé. Oi? Entra lá e pergunta, entra lá. Entra lá. Vai lá. Lá primeiro você tem que batizar nas águas. Um batismo. Depois você tem que buscar o batismo do Espírito Santo. São quantos? 2. E tem os mais ousados que diz que você tem que ser batizado com... Aqui diz que é quantos? Um só. Qual? Aquele da cruz. Um só batismo, que não é realizado por João, nem por Geraldo, nem por Paulo, nem por Apolo e nem por Cefas. É realizado por aquele que é mais poderoso, e ele já veio e nos batizou com o seu Santo Espírito. Todos. E se eu batizar nas águas, cruza os pactos. Eu tiro a lei e trago para a graça, e os pactos ficam cruzados. E a graça tem que reinar soberana. Ninguém pode pegar pano velho e colocar em pano novo, remendo. Ninguém pode pegar vinho velho e colocar em odres novos. Eu não posso pegar o pacto da lei e colocar na graça. Os pactos não podem estar cruzados. Lei é lei, graça é graça. Aqui só a graça. Aqui não há um líder, o pastor é Cristo, aqui nós somos o santuário, não há obrigatoriedade do dízimo, imposição, não há óleo, não há fita, não há mirra, aqui há Cristo governando sobre os seus membros. Olha essa passagem aqui, mistério. Atos 19, olhos iluminados, aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e ali achou alguns discípulos. Segura. Por causa do evento de Pentecostes, o evangelho começou a se espalhar. Então, quando Paulo chegou lá, o evangelho já tinha chegado. Não a graça,
mas o evangelho pregado por Pedro por causa do evento de Pentecostes. 2. Perguntou-lhes, Paulo perguntou aos discípulos, recebeste o Espírito Santo quando crente? Segura. O Espírito Santo se recebe quando crê. Não é quando busca. Quando você creu, o Espírito Santo veio e pum, te selou. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Até para falar que Jesus é o Senhor, o Espírito Santo teve que entrar na tua vida. A iniciativa é dele. A busca é dele. Porque a obra é dele, a honra é dele, a glória é dele, e não sobrou neste pacto nada para o homem fazer, a não ser crer. Esta é a maior obra que se pode fazer, é crer em Cristo. E recebeste porventura o Espírito Santo quando cresce? Ao que lhe responderam, pelo contrário, Paulo, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Mas vocês são discípulos, vocês dizem que são crentes, vocês foram batizados em quê então? Vocês nunca pregaram para vocês que o Espírito Santo se recebe como crer? Que evangelho que pregaram para vocês? Ao que lhe responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. 3. Então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizados, se não foi no Espírito Santo? Vocês foram batizados o quê, ó gente? E eles responderam, no batismo de João. Versículo 4. Disse-lhes Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Paulo estava dizendo, gente, o que João fez foi até ele vir. Ele já veio. O batismo agora não é mais de João, é do Espírito Santo. E se recebe quando crê. Quem recebe aí? E você entra na reunião e pergunta ao crente, você já é batizado? Nas águas já, falta com o Espírito Santo. Não falta. Não falta nada. Se você crê, você já é batizado. Você já tem o Espírito Santo. E os bispos, né? Vocês estão me entendendo, pessoal? Vocês estão me entendendo? E os bispos dizem assim, só os bispos têm o Espírito Santo. O povo todo é imundo. Disse-lhe Paulo, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Agora tem que ter olhos iluminados. Versículo 5. Eles, tendo ouvido isto, a verdade, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, aí sim foram batizados no verdadeiro batismo. E no versículo 6, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas, em idioma, como profetizavam, pregavam a palavra. Por que é que no início da evangelização
Deus permitiu esses rudimentos em Paulo na vida deles. Porque como eles estavam vindo da igreja primitiva, precisava de uma manifestação para contestar aquilo que eles viviam. E o Espírito Santo, então, permitiu a Paulo, como uma exceção e não regra, que isso acontecesse. Quando eles falaram em línguas, não é balabachúria. Línguas aqui do original é glossa. É idiomas. Meu amado, e a confusão se dá onde? 10 minutos para terminar. Hoje é cordeiro com ervas amargas e pão sem fermento. E o palco generalizado da confusão se dá aonde? Mateus 28, 18 ao 20. Aqui é que está. Jesus, aproximando-lhe, falou aos discípulos, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e da terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os na água, na piscina, batizando-os aonde? Pai é nome? Pai é nome? Pai não é nome. Filho é nome? Qual é o nome do teu filho? Filho. Qual é o nome do teu pai? Pai. A confusão se dá aqui. E os pastores dizem: Jesus mandou batizar nas águas. Mentira. Jesus estava dando um batismo transitório, já não é mais nas águas. E enquanto Paulo não chega com a revelação, ele está dizendo: ides em todas as nações, e ele está mandando os discípulos irem, e eles não foram aos gentios. As nações aqui compreendia a Judéia e as cidades circunvizinhanças, e ele disse: vocês vão e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora olha o que diz 1 João capítulo 5, versículo 6 e versículo 7. Olha aí. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. E esses 3 são 3. Esses 3 são um. E o batismo é aonde? É aonde? No Espírito Santo. E o Espírito Santo, o Pai, o Filho e a palavra são um. Então, antes de Paulo chegar com a revelação para dizer que o batismo era na cruz, como eles eram judeus, tinham véu, não entenderiam isso, ele colocou um batismo transitório. Mas aqueles 3 são quantos? E nós seríamos batizados em quantos? Em um só. No batismo da cruz. Mas se fala para os judeus, eles iriam entender? Não, essa mensagem não é uma mensagem para os gentios. Os gentios entenderiam que o batismo é um só, é no Espírito Santo. Então aqui é que eles ficam nesta confusão. Eu acho que, vê se é 1 de Coríntios 12, tem aí? Tem, coloca para mim 1 de Coríntios 12, 13, olha lá, olha lá. Pois no Pai, no Filho e no Espírito Santo, todos nós fomos batizados. Porque esses 3 são quantos? E nós fomos batizados nos 3? Nós fomos batizados em quem? E o Pai, e o Filho e o Espírito são 3 ou são 1? Lá está um que nós fomos batizados. Mas os judeus, os discípulos, não entenderiam isto. Isto é para os gentios que têm a mente de Cristo. Aí os pastores pegam aquilo lá e diz: Jesus mandou batizar. Não mandou os pastores, mandou os discípulos da circuncisão, enquanto Paulo não chegava com esta revelação.
pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, e a todos nós foi dado beber de um só. Não é de três, porque esses três são um. Diga isso para os judeus, diga isso para o sistema. Não, existe a Trindade, nós temos que batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas Pai não é nome, Filho não é nome, não é. Então quando se entende isso, as próximas gerações, quando meu filho não toma banho, mas duvido, meu filho tem 14 anos e diz para ele, meu filho, o pastor do seu amigo quer batizar você. Pai, eu fui batizado na cruz. Eu fui batizado em um só Espírito. Eu vivo o Evangelho da graça de Deus. Então eles generalizam, pega essas passagens, sem a revelação. Jesus estava indo... Olha, não temos mais tempo. Quando Jesus disse aos discípulos, ide batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele ainda estava no corpo de carne. Ele ainda estava dando a grande comissão aos judeus, aos discípulos da circuncisão. A revelação da graça de Deus não tinha chegado. Paulo não estava entre eles. Olha em Paulo o que ele diz. Efésios capítulo 1, versículo 11 ao 14. Olha aí. Nele, digo, no qual fomos também feitos heranças, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que antemão esperamos em Cristo. 13, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, não é buscar no monte, não é buscar no culto, é tendo nele crido, vocês fostes o quê? Selado, revestido, ungido, batizado com o Santo Espírito da promessa. Então quer dizer que quando eu ouvi e criei, eu fui batizado. E é por isso que em Marcos Jesus disse, quem crê e for batizado. Lembra o que Paulo disse? Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Por quê? Porque se quando crê, é selado, é batizado, é revestido, é ungido. É o que Paulo também disse em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. Olha lá. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. 27. Porque todos quantos foste batizado em Cristo, de Cristo os revestiste. E quando é que eu fui batizado em Cristo? Naquela cruz. Quando eu ouvir o evangelho da salvação, eu criei, eu fui selado, confirmado, ungido, revestido, batizado, dê o nome que quiser, vocês estão cheios de Deus. Agora, se isso aqui não basta para te purificar, nada mais serve. E eu termino com Tito, capítulo 3, versículo... Hoje é dia de cordeiro, meu amado. Celebra aí fora. Cordeiro assado com ervas amargas. Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Não por obras de justiça praticado por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvará. Salvará ou salvou? Diga, estamos salvos? Estamos ou não estamos? E eu perguntei à irmã, a irmã sabia que a irmã está salva? Eu não sei esse mês, eu não dei o dízimo, eu não... No céu não entra ladrão, o senhor sabe como é que é, o senhor é pastor? Eu disse, eu não sei como é não, filha. Eu sei que Ele te salvou, e fez isso por sua graça, e os dons e a vocação são irrevogáveis, você dando dízimo ou não, comendo pão ou não,
estás salva eternamente. Da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavado batismo das águas. Não! Chega a dar uma coisa, parceira. Nos salvou mediante o quê? O lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Regenerou ou não regenerou? Estão regenerados. Lavou ou não lavou? Estão lavados. Pelas águas ou pelo batismo do Espírito Santo? Pelo batismo daquele que é mais poderoso, porque ele já veio e está entre nós. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Salvou mediante. É linda essa palavra. Não é mais o lavar das águas batismais. Agora é pelo lavar. Mediante esta palavra, eu posso dizer nesta manhã que eu estou pregando o Evangelho para os regenerados pelo Espírito Santo. E tem como, nem sei a palavra, tem como voltar atrás disso? Uma vez regenerado, regenerado para sempre. Uma vez lavado pelo Espírito Santo, lavado para sempre. Uma vez renovado, renovado para... Não adianta cantar renova-me, chegou atrasado, coisinha do Pai, chegou atrasado com essa canção. Nós aqui já fomos lavados pelo lavar regenerador do Espírito Santo. É, pastor, mas isso é versículo solto, tem uma vírgula ali. Ah, tem, é. Vamos ler 6. Que ele derramará no culto de busca do Espírito Santo. Ah, meu irmão. E o pastor me botava para correr um espaço maior do que esse. Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! Vai, Geraldo! E eu corria. E glu-glu-glu daqui, glu-glu-glu daqui, vem meu amor, vem meu glu-glu, vem meu benzinho, vem fazer chuchu. E glu-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 glu. E glu-glu-glu-glu-glu-glu. E nada de falar nada, meu amado, que vai falar o quê? Já tinha sido derramado ricamente sobre nós, por meio de Jesus! Uau! Já estava em mim, já estava em nós. Sempre esteve aí. Já nasceste cheio de Deus. Da cruz para cá, os pecados foram cancelados. O Espírito Santo veio morar na vida dos eleitos. Tu sempre foste de Deus, tu és de Deus. Vive com Deus, morrerás com Ele. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga glória. Derramou, está derramado, ninguém volta atrás. Vocês que pediram a vírgula. Tem mais? Eu vou ler a outra, meu amado. Vocês estão querendo, meu amado? Que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. 7. A fim de que culpados, a fim de que desgraçados, condenados ao inferno,
A fim de quê? A fim de quê? Vocês querem me matar? A fim de quê? Justificados por graça. Aonde estão os justificados por graça? Digam Abba! Acabou a vírgula. Justificado quer dizer livre de culpa, inocentado. Não ficou nada para as águas, não ficou nada para as missionárias, não ficou nada para os pastores, não ficou nada para os apóstolos. A missionária disse para mim: você hoje está pregando aí, Geraldo, mas foi muito jejum e oração pela tua vida. Eu disse a ela: deve ser por isso que eu demorei vir para Cristo. Porque a oração deles são de bruxo. Eles ficam assim: Senhor, liberta o teu servo, mas se não tiver jeito, prepara e leva. Está pensando que não oraram assim para você? A fim de que, justificados por graça, nos tornemos pó da terra, miserável, o verme de Jacó. Nos tornemos o quê? Não, mas eu gosto que vocês falam, que vocês interagem. Nos tornemos o quê? Uia! Vamos dar um aplauso por essa palavra. Quem é herdeiro de Cristo aqui, diga amém. Quem é herdeiro de Cristo aqui, diga glória. Quem é miserável, diga ui. Um só. Tá tranquilo, tá favorável. Um só, poxa. Estamos aí com a reunião, várias pessoas. Um só. Nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Acabou a vírgula, tem ponto, mas agora vocês vão me pagar que eu vou continuar lendo. Versículo 8. Fiel é esta palavra. Não é a que sai daqui, é a que sai dali. Fiel é esta palavra. E quero que no tocante a estas coisas que eu acabei de falar, você faça uma afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Estas coisas que eu vos preguei esta manhã são excelentes e proveitosas aos homens. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra? Esta palavra é fiel. E no tocante a essas coisas, disse Paulo, nós devemos fazer afirmação. Não é a água que purifica o homem. Fomos enganados, uns por ignorância e outras por manipulação, mas a verdade chegou na vida dos eleitos, e nós vamos deixar um legado para as próximas gerações, que farão confiadamente uma afirmação, que os eleitos da cruz para cá estão lavados, regenerados, justificados pelo sangue derramado naquela cruz. E eu termino com Efésios capítulo 5. Coloca para mim aí, amiga. Não, meu amado, hoje é cordeiro. Meu amado, hoje é cordeiro, meu amado. Efésios capítulo de número 4. Eu até perdi a passagem, meu amado. Deve ser ele, minha amada. Meu amado, deixa eu ver se está aqui, meu amado. Coloca aí, Miguel, Efésios coisa. O Espírito revela. Efésios capítulo de número 5, versículo de número
18. É porque a minha Bíblia tem a letra pequenininha. Efésios capítulo 5, versículo de número 18 até o versículo de número 20. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma vírgula lá, mas segura aí. Como que se enche então do Espírito Santo que me selou, que me batizou, buscando Ele no monte, batendo pandeiro, gritando glu-glu, saindo daqui rodopiando, falando os mantras, manamaceias. É assim que se enche do Espírito Santo. 19, falando, olha como se enche do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, 20, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos cheios do Espírito Santo esta manhã, alimentados com a palavra da sã doutrina, desmistificando o mito do lavar e purificação por meio de água. A igreja está lavada, sem ruga, sem mancha, sem pecado e sem defeito. Viva a vida verdadeira e autêntica de Cristo. Diga não ao evangelho pirata, diga sim ao evangelho de Cristo, as verdades de Deus, e viva com afirmação: tu és um eleito, justificado pela graça, salvo pela graça, da palma da mão do Pai, ninguém te arrebata. No melhor domingo de nossas vidas, graça e paz.